Foi divulgada ontem, quinta-feira, uma pesquisa de intenções de voto para as eleições no município de Campo Alegre, vizinha cidade, querida cidade de Campo Alegre. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e foi realizada pela empresa TDL Pesquisa e Marketing, que entrevistou 600 pessoas com uma coleta das informações feitas no período de 19, agora há pouco, a 21 de janeiro. O nível de confiança desta pesquisa é de 95%. Vamos agora aos resultados. E a gente começa com a pesquisa espontânea, com um cenário geral para prefeito. Lembrando aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores que a pesquisa espontânea significa que os nomes dos possíveis candidatos não são citados pelo entrevistador. Aquela pessoa que está sendo entrevistada, o eleitor, ele fala o nome que vier à sua cabeça. Então vamos agora aí para este primeiro quadro com o resultado e os nomes, né, que foram citados. Por favor, aí na tela grande. Então a gente tem aí como primeira colocada na pesquisa espontânea a ex-prefeita do município, Pauline Pereira, e ela pontua com 51% das intenções de votos. O segundo colocado são os indecisos, as pessoas que ainda não têm um nome definido, não sabiam que nome citar. Pontuou aí com 31 pontos de indecisos. Aí a gente vem agora a pontuação do empresário Henrique Tenório, né, que é um dos pré-candidatos a prefeito. Henrique Tenório, na espontânea, pontuou com 8 pontos. O atual prefeito da cidade, o prefeito Nicolas Pereira, que na cidade todas as pessoas já têm conhecimento de que ele não é candidato à reeleição, mas mesmo assim ele foi citado pela população e ele pontuou 7 pontos, teve 7 pontos aqui nessa pesquisa geral para prefeito na espontânea. Branco e nulo pontuou com 3%, tá certo? Vamos agora para o cenário, Bruno. Agora a gente vai para o quadro com a pesquisa estimulada com um cenário geral, tá? Para prefeito. Lembrando aí que a estimulada significa que os nomes dos possíveis candidatos foram citados pelos entrevistadores. Então aqui vão ter os nomes, tá? Então vamos também ao quadro, por favor, Henrique, coloca aí na tela grande para que as pessoas em casa possam acompanhar. Nessa situação onde são candidatos citados no quadro geral para prefeito, temos o nome da ex-prefeita Pauline Pereira, do empresário Henrique Tenório, do prefeito Nicolas Pereira, atual prefeito, e do deputado estadual André Silva, também foi testado, já que ele também existe a possibilidade dele ser candidato a prefeito. O resultado neste quadro, como a gente pode ver aí, vocês podem acompanhar, a ex-prefeita Pauline Pereira pontua com 63 pontos da intenção de voto. Segundo colocado também são os indecisos, que tem 13%. Aí a gente vem o empresário Henrique Tenório, com 12% da intenção de voto. 10% pontua o prefeito atual, Nicolas Pereira, e o deputado estadual André Silva pontua 1 ponto, tem 1 ponto nesse cenário aqui geral para prefeito induzida. Branco e nulo, 1%. Branco e nulo, 1%. Agora, nós vamos para o quadro dos cenários também estimulados, tá? Vamos para um cenário 1. Nesse cenário, a gente vai colocar o nome da ex-prefeita Pauline Pereira com o empresário Henrique Tenório, tá? E também o deputado estadual André Silva. Então, a gente verifica aí esses 3 nomes, tá? Então, vamos aí a este quadro, por favor, Henrique Santana, colocar aí na tela grande. Então, nesse quadro, onde a gente está avaliando Pauline Pereira, Henrique Tenório e o deputado estadual André Silva, a Pauline Pereira, ex-prefeita, ela aumenta ainda mais a sua votação. Então, ela vai para um percentual de 67% das intenções de voto. Indeciso continua como segundo colocado com 18%. O empresário Henrique Tenório, ele pontua com 12 pontos, e o deputado estadual André Silva tem 2 pontos percentuais. A branco e nulo, 1%. Então, a gente vê também que nesse quadro, nesse cenário 1, para prefeito, a Pauline Pereira também tem uma larga vantagem para os seus adversários, tá?
Agora o cenário 2. Nesse cenário 2, foram considerados aí os nomes apenas da ex-prefeita Pauline Pereira e do empresário Henrique Tenório, tá? Os dois se enfrentando. Então foram retirados aí todos os outros nomes. Vamos a esse cenário, por favor, na tela grande. Nesse cenário, a ex-prefeita ela aumenta ainda mais a sua pontuação, já que diminuiu o número de candidatos, né? Foi retirado aqui, por exemplo, o nome do prefeito atual, né, Nicolas Pereira. Então ela agora tem uma pontuação de 72% das intenções de voto. Então, uma larga vantagem sobre o segundo colocado. Aqui, como segundo, continua indeciso, com 13%, né, que ainda não definiu qual seria o candidato que ele iria escolher. E aí aparece, em terceiro lugar, o Henrique Tenório, pontuando aí com 12 pontos percentuais, colocando frente a frente ele e a ex-prefeita Pauline Pereira. Branco e nulo, 3%. Vamos agora ao último cenário. Nesse último cenário, contém aí os nomes da ex-prefeita Pauline Pereira e também do deputado estadual André Silva, tá? Então vamos aí ao quadro. Neste quadro, a ex-prefeita ainda aumenta 2 pontos percentuais. Então está aqui a Pauline Pereira pontuando com 74% das intenções de voto, uma larga vantagem, uma larga margem de vantagem. Indeciso continua sendo o segundo colocado, com 20%, e aqui o deputado estadual André Silva tem 4% das intenções de voto. Branco e nulo, 2 pontos percentuais. Lembrando também que este levantamento ele ainda abordou também a avaliação da gestão do atual prefeito Nicolas Pereira, que é do Progressista. Vamos também a esse resultado? Então, a gente tem aqui a avaliação feita sobre a administração do atual prefeito da cidade de Campo Alegre, o prefeito Nicolas Pereira. Admitiu que ele faz uma boa gestão 37% dos entrevistados, que ele faz uma ótima gestão 35% dos entrevistados. Se a gente somar, né, a avaliação positiva, ou seja, ótima e boa, a gente chega num percentual de 72%. Então, ele tem uma excelente aí aprovação, ele é muito bem avaliado. Avaliou como regular 18%. Então, nesse regular, geralmente, quem faz análise de pesquisa, né, divide. Então, colocaria 9 para somar os 72 e 9 para somar aqui naqueles que avaliaram como ruim e péssimo. Então, regular, 18 pontos percentuais. E a gente vê aqui que quem avalia a administração do prefeito Nicolas Pereira como péssima foi 4% dos entrevistados. Ficou sem resposta, não deu a resposta, não sabe, 4%. E ruim, né, que é melhor um pouquinho do que péssimo, foi 2%. Então, quando a gente soma aqui quem fez uma avaliação péssima e ruim, a gente chega a um percentual de 6%. Então, tem aí, a gente vê uma excelente aprovação. Boa e ótima, soma 72%, e você somando péssima e ruim, soma apenas 6%. Então, mostra que o prefeito está sendo aí muito bem avaliado. A gente vai agora para o próximo quadro, que é o quadro, né, para finalizar a pesquisa, ela também abordou o nível de aprovação do atual prefeito da cidade de Campo Alegre, o prefeito Nicolas Pereira, né? Então, vamos aqui também para a imagem, que aí é só aquela pergunta se você aprova ou desaprova. Aprova a administração, né, feita por essa pesquisa com os entrevistados, 600 questionários, 80% das pessoas consultadas aprovam a administração do atual prefeito Nicolas Pereira. 13% desaprova e 7% não sabe, não respondeu, não teve resposta. Tá? Lembrando que a pesquisa ela foi registrada com o número 0711-2024 no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e está lá disponível para todo mundo que queira consultar essa pesquisa, tá bom? Então, por este resultado, a gente vê que nesse início aí do ano de 2024, a ex-prefeita Pauline Pereira tem uma grande margem aí de possibilidade de ser eleita, né? Se a eleição fosse hoje, ela se elegeria aí com muita facilidade, tá bom?